Olá, me chamo Caio Cajuí e essa aqui é a apresentação da segunda unidade da disciplina de Paradigmas, do grupo composto por Kaique, Antônio Augusto, Nicolas Pereira e Fernando José. Pois bem, hoje a gente vai apresentar esse projeto de paradigmas, a qual foi usado os seguintes paradigmas: o paradigma orientado a objetos, o paradigma orientado a eventos e o paradigma procedural. De início, vamos falar da classe carta, que é uma das cartas das classes basilares do projeto. A classe carta conta com seu construtor, né, com todas seus atributos, suas informações, o ID, nome, elementos, os lados, a imagem que foi fornecida pelo professor, o dono, no caso o jogador, e a posição. Os demais são os getters e setters, tanto para a instanciação, né, a mudança das informações e os getters para fornecimento das informações. Boa tarde, me chamo Fernando e vou falar sobre um pouco da classe jogador. O definir serve para inicializar a classe jogador com nome, e uma lista de cartas e pontos. A quantidade de cartas na mão é que vai gerar, possibilitando que o jogador tenha 5 cartas na mão, no qual vai ter a posição e a carta se foi jogada ou não. Adicionar a carta é que ela serve para adicionar as cartas na mão do jogador. Aí ela vai confirmar a adição e caso não for adicionada, vai dar um erro, erro de adicionar a carta. Mostrar a carta. Essa função serve para mostrar as cartas que o jogador tem na mão. Aí tem recolher dados. Aqui ele vai pegar um sprint, botar uma vírgula para dizer se é cima, baixo, direito, lado direito ou esquerdo. É, carregar cartas, ela vai carregar as cartas a partir de um arquivo CSV e vai inteirar de cada linha CSV e verificar se não estiver vazia. Se não estiver vazia, ele vai coletar os lados e adicionar. Aí, dentro dessa carregar cartas, vai verificar 4 cartas que estão disponíveis para poder adicionar na mão do jogador. Aí, caso a carta não esteja disponível, ele vai dizer não foi, vai dar o erro de exceção de não carregar cartas. E no final ele vai retornar todas as cartas que foi adicionada na mão do jogador, a lista de cartas. Boa tarde, eu sou Antônio Augusto e eu vou explicar a classe tabuleiro. Bom, a classe tabuleiro ela foi desenvolvida para representar o tabuleiro de um jogo, né? Por meio de uma matriz 3x3. Nessa matriz, no caso no tabuleiro, é onde vai ficar as cartas dos jogadores, né? As cartas que eles vão capturar, enfim, todas as interações dentro do jogo. E essa classe ela também contém os métodos que são utilizados para manipular, né, cartas, verificar as condições de vitórias e basicamente é isso. Então vamos lá, vamos explicar os métodos. O primeiro método, o init, ele é referente ao construtor, né? Ele inicializa o tabuleiro vazio, né? Tabuleiro todo vazio. O QTD carta jogador, né? Ele conta o número de cartas que um jogador possui em suas mãos, né? E ele percorre todo o tabuleiro e conta também todas as cartas que estão presentes no tabuleiro, não só da mão do jogador. Vamos lá. O get última carta e set última carta, né? Esses dois métodos, eles vão permitir o acesso e definir a última carta jogada no tabuleiro, né? Tanto você tem o get, tanto tem o set referente à última carta jogada. Né? Aí o método ganhador. Bom, o ganhador, ele determina, obviamente, quem vence o jogo, né? Ele conta as cartas de cada jogador, né? As cartas que estão nas suas mãos, né? E compara os resultados. E aí ele decide quem é que vence a partida. Basicamente serve para isso. Então vamos dar continuidade. O espaço vazio, né, ele só verifica se uma posição específica do tabuleiro, uma posição determinada, ela está vazia ou não. Vamos lá, o aplicar descension, né? Ele diminui os valores das cartas que estão ao redor de cada carta no tabuleiro, né? Então ele é responsável por aplicar o efeito, o decrescimento, né, das cartas. E obviamente reduzindo os valores de suas bordas também.
Dando continuidade, vamos aqui para o jogar carta, né? Esse método jogar carta, né? Ele é feito, né? Quando um jogador joga uma carta em uma posição específica, ele vai meio que verificar se aquele espaço que o jogador jogou a carta ele está vazio. E aí ele coloca aquela carta naquela posição, né? Define quem é o jogador que é o dono daquela carta e aplica o efeito, né? Da captura da carta ao redor. Basicamente é isso. Né? Vamos agora para o verificar captura. O verificar captura, como o nome já diz, ele verifica se uma carta, né, que foi jogada no tabuleiro, ela pode capturar outras cartas, né? No caso, seriam as cartas dos adversários, do adversário, né? Nesse caso. Né? Então ele vai percorrendo as direções do tabuleiro e vai comparando os valores. E aí determina se é válido ou não. Basicamente é isso. Bom, no mostrar tabuleiro, esse método aqui ele serve só para imprimir mesmo, né? Ele imprime como está o tabuleiro no caso, mostra as cartas que estão presentes nas posições e também quem são os donos das cartas. Basicamente é isso. E por fim temos a classe de tabuleiro completo, que essa classe serve para quê? Para verificar se o tabuleiro, ou seja, está totalmente preenchido, né? Se todas as posições ali estão ocupadas por alguma carta. Então, basicamente é isso, né? Essa classe tabuleiro, ela serve para, né, para o quê? Para manipular, né, a matriz 3x3, né? Determina quem é o vencedor, determina as interações dentro do jogo e basicamente é isso. Olá, eu sou o Nicolas e o código que eu vou apresentar aqui é responsável pelas funções da interface. Mais especificamente as funções auxiliares que vão ajudar a, de certa forma, desenhar a interface do jogo, né? Primeiro, nós temos quatro variáveis aqui que, apesar de não estarem com nome global, né? Mas elas mesmo que dão a ideia que são globais, ou seja, elas são as cores que vão ser usadas em todas as funções que vão vir embaixo delas. Primeira função é a jogada do bot fácil. A gente ia implementar o bot na dificuldade difícil, mas infelizmente o prazo não deu tempo, então só criamos a jogada do bot na dificuldade fácil. Ela basicamente vai gerar uma linha do tabuleiro e uma coluna, e também uma carta, né? Uma carta, e ela vai verificar se essa carta é válida. O que seria a carta válida? Se ela não foi jogada ainda, e a linha e a coluna é se ela não está preenchida por outra carta. A partir do momento que ela verificou, né, que saiu desse while e que não foi jogada e a linha e a coluna estão vazia, ele retorna para na função GameStart ela ser usada. Logo embaixo temos desenhar botão, que ele só vai desenhar um botão na tela. Então, como é que fizemos esse botão? Basicamente, quando ele não está com o mouse em cima, o botão vai ficar com a cor clara, né, que é passada no parâmetro ali. E quando a posição do mouse está em cima, aí a gente faz por esse primeiro if, vai ficar com uma cor escura, para dar a intenção, né, de que você está com o mouse em cima e que aquele botão é clicável. E logo após isso, uma ação executada que pode ser diversa. Mover carta do tabuleiro, ela é uma função que vai chamar outra função. Então, ela basicamente vai ver se a posição ali da carta, ela... Enfim, deixa eu explicar primeiro como é que funciona o movimento da carta. Ela fica ali no canto esquerdo ou direito da tela, vai depender se você é o jogador 1 ou o jogador 2. E quando você seleciona ela e joga no tabuleiro, ela faz um movimento, como se ela estivesse andando. Então é por meio dessa função de mover carta que isso faz. Ela vai ficar sempre atualizando a posição inicial da carta e desenhando a carta na tela. Isso dá a impressão que a carta está movendo, mas na verdade ela só está apagando e desenhando em vários frames, né? E ela é chamada várias vezes, por isso que tem essas verificações. Desenhar texto com fundo é só um texto, por exemplo, de quem ganhou ou das opções do jogo, e ele vai ter um fundo que vai ser determinado pelo parâmetro cor, e é literalmente isso, só um texto com fundo, que vai ser uma forma geométrica, né?
Ali embaixo tem o desenhar texto, que esse é sem o fundo, então é só o texto, literalmente só o texto. E embaixo nós temos a outra mover carta, que ela é chamada na primeira mover carta que nós mostramos, e ela só vai fazer a questão da velocidade, né? Então, ela que vai dar a impressão da carta estar movendo. Ela é uma função auxiliar, né? Agora nós temos a mostrar info da carta, porque toda vez nós vamos mostrar quando foi executado, né? Mas toda vez que você executa, aliás, que você clica em uma carta, aparece as informações dela, que são o nome e também o tipo dela, e é mostrado por meio dessa função. Desenhar a carta com fundo, essa é a função que vai desenhar a carta, então é nela que vai ser desenhado a carta, né? Nos parâmetros nós vemos que é passado a imagem de fundo da carta, a carta, a posição, o tamanho da carta, o up, o down, left e right. Esse up, down, left e right são as posições, são, digamos assim, o poder da carta. É até difícil de escrever, mas é quanto que ela vale, e aí é por meio desses valores que nós vamos definir se ela capturou ou foi capturada. E é essa função que vai desenhar a carta. Ela também é a função auxiliar. Logo embaixo nós temos a função mostrar infos. Essa aqui que ela chama aquela outra função, né? Ela é a função principal e ela que vai desenhar os infos da carta. Nós vemos aqui, ela chama desenhar texto, que mostra ali o info, o nome e o elemento. E é por meio dessa função que o jogador tem noção da carta e o elemento dela. E dessa forma ele consegue calcular as jogadas dele e também ter noção se a carta dele vai ser acionada o Decession, né? A regra do Decession ou não. Logo embaixo, nós temos que selecionar a carta. Selecionar a carta, como é que ela funciona? Selecionar a carta antes era um código que estava dentro de Game Start. Nós colocamos em funções de interface para dar uma enxugada em Game Start e também poder aplicar ela tanto para o jogador 1 quanto para o jogador 2. Na verdade, por enquanto, ela só funciona no jogador 1, né? Porque o jogador 2, por enquanto, é só um bot. Então, o que é que ela recebe? Ela recebe a posição da carta e o clique. Para que isso? É justamente quando você clica a carta e vai escolher, logo após, uma posição no tabuleiro. Então, digamos que eu cliquei na carta 1. Quando ele vai entrar nesse primeiro if, carta 1 vai ser true. E aí ele vai olhar se as outras cartas já estão selecionadas true. O que não é possível, né? Só é possível selecionar uma carta por vez. Se isso aconteceu, ele dá o false em cada um. E isso vai funcionar para todas as cartas do jogador 1. E embaixo dessa função nós temos selecionar a carta do bot. Enfim, é aqui que a primeira função é chamada, né? Que eu comentei. Que a partir dela nós recebemos a posição uma carta, a linha e a coluna do tabuleiro. E a partir delas nós só vamos verificar qual é, né? Para poder, assim como na função anterior, selecionar a carta que o bot vai jogar. É basicamente a mesma ideia, só que aqui em vez de o bot escolher com o mouse, o que não é possível, ele é gerado aleatoriamente uma posição válida. E logo abaixo nós temos a desenhar a carta no tabuleiro. Aqui que, digamos assim, ela é a função principal. É nela que várias outras funções são chamadas, como por exemplo, mover carta, tabuleiro, desenhar o texto que corresponde ao dono da carta, né? E é aqui que ela é chamada, qual a ideia? Como nós estamos usando paradigmas orientados a eventos, então o código, ele tá dentro de um while, né? Então ele é sempre verificado, todas as partes dele são verificadas. Então, desenha a carta no tabuleiro, eu diria que é a função principal do código, e é nela que ele vai sempre olhar se a carta foi selecionada, né? E se a posição dela também foi selecionada, que é quando o jogador clica no tabuleiro. Se foi, ele vai desenhar a carta e também ele passa a vez. Por exemplo, se a vez
foi do bot e o nome do jogador é jogador 2, ele vai passar para jogador 1. Se foi a vez do jogador e o nome do jogador que é passado como parâmetro, então essa função ela funciona tanto para o jogador 1, que é quem vai jogar, né? E tanto para o bot. Por isso que tem que ter essas duas verificações da vez. Se foi o jogador que jogou, aliás, se é a vez do jogador e o nome é e o jogador.nome é J1, então agora é a vez do bot jogar. É essa a ideia e ela é extensa porque ela vai funcionar para todas as posições. Então, funciona da carta 1 para a posição 00, posição 01, 02, 10, 11, 12 e por aí vai. Agora eu vou descer para ver se tem mais alguma função. Enfim, como eu disse, ela é bem extensa, né? Porque ela funciona para todas as cartas e, enfim. Só falar aqui que no fim dela, ela retorna a vez porque ela é uma função que é chamada de Game Start. Então, quando a vez é mudada, ela retorna a vez, que vez recebe esse valor, vez que está dentro de Game Start, e atualiza esse valor. E a partir daí o bot consegue jogar ou volta para a posição do jogador e continua o jogo. E a minha parte é essa. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a classe Game Start. Ela vai importar as outras classes, importa carta, jogador e tabuleiro. Para iniciar o jogo, ele vai definir um estado inicial da tela para começar o jogo. Vai ter a função Start, que inicializa o modo do Pygame, inicializa o modo de música para tocar as músicas, música de fundo, música volume e de produzir a música em loop. Aqui tem a função para carregar e redimensionar as imagens. Aí tem as variáveis para definir as cores e tipo de letras, as variáveis Lua, que redimensiona a imagem do jogo, uma variável para controlar a taxa de atualização, que é o FPS, de 60. Tem o Global Tela Atual, que aqui define o estado inicial da tela como pré-jogo. Aí depois vem a função carregar, a configurações para carregar as posições iniciais da carta de cada jogador. A posição que fica na tela. Aí cria os dois jogadores, cria com o nome do jogador, carrega as cartas do jogador 1 e 2. Aí prepara as listas de cartas com tamanho e posições de cada carta. Aí tem a definição do tamanho padrão, que o tamanho padrão preferimos definir em 120. Aí é configurada a posição da movimentação da carta dos jogadores e representando o estado de movimento. Cria um for para adicionar a posição inicial como falso, para indicar que as cartas ainda não foram jogadas. Depois adiciona cada carta do jogador em cada linha. Vez. Define a variável para controlar de qual é a vez do jogo. Aí aqui ele vai estanciar o tabuleiro, criar o tabuleiro. Aí nesse for, ele vai carregar e redimensionar as imagens das cartas. Aí vai carregar a imagem da carta do jogador 1, carrega a imagem da carta do jogador 2 e redefine o tamanho padrão do jogo. Pois bem, dando continuidade, vamos ver agora um pouco dessa parte do Game Start, aqui que a gente vê até, digamos assim, o conceito de paradigmas orientados a eventos, né? Como vocês podem ver. E vamos lá, pois bem, dando continuidade, a gente tem aqui primeiro o carregamento da tela, né? Com a imagem de fundo do tabuleiro, certo? Na posição assim 000. Clique, essa variável aí basicamente digamos assim, para detectar se o usuário clicou em alguma função, e essa mouse é para capturar a questão do mouse, assim, a localização. Pois bem, esse primeiro for, ele é referente àquelas opções de saída, no caso o kit, e ao final do jogo, quando o jogo termina, a gente percebe que, a gente vai perceber, no caso, a gente vai ver que ao finalizar o jogo vai pedir que a gente aperte ESC para sair, né, para finalizar tudo. Então, basicamente, esse primeiro for e esses três while fazem isso. Pois bem, dando continuidade agora a gente vai para o tabuleiro de fato, para o jogo. Primeiro, a gente tem o carregamento da tela atual, que primeiro é o pré-jogo, né, aquela interface do menu, onde a gente vai ter jogo, opções e a saída, que é o kit. Vamos lá. Primeiro, a gente carrega a imagem de fundo do jogo.
e da carta também, certo? E esse amontoado de if, else e elif, perdão, a gente vê que é o carregamento das cartas, tendo a largura e, de acordo com as funções da interface também anteriormente já apresentadas, a gente tem as funções de desenhamento da carta. Isso aí já está ligado já ao tabuleiro quando a gente inicia. Pois bem, isso aí é de cada carta que foi randomicamente escolhida, certo? É bom lembrar isso. E a gente dá para ver que todas elas foram instanciadas e desenhadas com o mesmo critério. Mais embaixo, ali na posição inicial da carta, a gente vê quando elas for serem alocadas, certo? Quando for a partir do iniciar jogo, né? Que aí vocês podem ver que está desenhando o botão, tudo mais, desenhando o texto, enfim. Ali, quando a gente vai perceber, vai ter uma animaçãozinha que as cartas vão passar e elas vão ser alocadas no canto esquerdo, né? Que no caso é o nosso do primeiro jogador. E já lembrando que o segundo jogador é um bot, né? Enfim, agora esse elif é referente à tela do jogo, que o começo basicamente é o tabuleiro. Aí mais uma vez tem o recarregando as cartas, né? O fundo da carta e também, digamos assim, com as suas variáveis auxiliares, que é o fundo da carta, o tamanho, enfim, antes já comentadas. As funções da interface, mais uma vez, mostrando-se presente para desenhar a carta, a tela. No jogador 1, a gente pode perceber que tem essa inserção das cartas em cada posição, né? Isso aí basicamente é a, a posição que cada uma delas vai ficar quando a gente for ver, a posição que elas vai ficar quando a gente for ver no lado esquerdo, né? No lado esquerdo do tabuleiro. E mais abaixo é do jogador 2, que é a desenhando as cartas e ficando mais no lado direito da tela. Nessa segunda parte, é basicamente o carregamento e desenho também das cartas do segundo jogador, que fica mais ao canto à direita. Mais abaixo, essa aí é o desenho de cada posição de cada carta, no tabuleiro mesmo, certo? A posição de cada uma. E ali as posições da carta, quando a gente for colocar o mouse em cima. Vocês podem ver que quando o jogo estiver rodando, a gente vai ter um ícone de uma espécie de uma mãozinha, assim, com um dedo indicando a carta que a gente clicou em cima. Basicamente, essas duas partes aqui do código, a gente vê essa representação. Mais embaixo já é a parte do jogo em si, né? Essa do if aí é a vez do jogador. A gente vai ver, vai se referir ao jogador 1, que no caso, é o usuário que vai jogando, não o bot. A gente vai ver que essa aí é a dinamicidade que a gente vai pegar um mouse e mudando a carta de acordo com aquela localização no tabuleiro. E esses ifs e elses é referente a cada carta, no total são 5 que o jogador vai pegar. Já nesse outro if, a gente vai ver que é do bot. Então, como é um valor randômico que ele vai jogar na posição, as cartas em cada posição do tabuleiro, então tem esses dois, no mesmo sentido desses ifs, reformulando cada carta que foi escolhida. Mais embaixo aí é a finalização, aí é desenhando a interface da carta de cada tabuleiro, e a posição inicial, enfim, todo aquele processo que a gente antes já comentou. E no final, essas aí são as informações que vocês podem ver, que vai estar abaixo, no canto inferior ali, mais abaixo da tela, que vai ter as informações da carta. No caso, é o nome e o seu elemento, certo? Mais abaixo também é a tela de finalização, a qual o jogo vai pedir para o usuário digitar ESC, e isso aí são as funções de desenhar o fundo na sua finalização do jogo, quando o jogo acabar. Mais abaixo é esse PB Display, é basicamente para atualizar cada frame, né, atualizar as telas continuamente, e isso aí é a questão do FPS, ali mais embaixo a música, e finalização, o kit, quando finaliza o jogo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a classe MenuMan. Bom, o objetivo dessa classe é literalmente iniciar o jogo, né, utilizando o Pygame. Bom, essa classe ela tem a configuração, né, das telas, ela controla a música, ela define os botões, né, como interagir com os botões, as transições das telas, enfim, menu e tudo mais. Então a gente tem algumas funções, como por exemplo, a iniciar jogo, né? Que essa função ela meio que dá o start, ela inicia a tela do jogo. A função regras, que é onde altera, né, as regras do jogo
permitindo que o jogador ele veja, né, a tela de regras, né? No caso ele altera a tela. A gente tem opções, né, que ela vai meio que definir, né, e exibir as configurações da música, da dificuldade, enfim. A função mutar, na qual, né, ela meio que ela muta a música literalmente, né, se a música estiver em funcionamento, estiver sendo tocada, né, ela vai ser pausada caso você utilize a função, né, no caso quando a função mutar é chamada. Bom, e temos a função sair, né, que é literalmente ela encerra o programa, né, ela literalmente fecha o jogo, né. A função de voltar ao menu e também a de voltar opções, né, ambas elas têm a funcionalidade, né, de voltar à tela principal do jogo, aquela tela inicial. Basicamente é isso, ao você clicar nos botões de menu e de opções, né, e obviamente quando você clicar para voltar, aí as duas vão ser, as duas no caso não, né, mas individualmente, né, em cada caso, quando forem chamadas, né, ela vai voltar para a tela inicial. Bom, e a função mudar a dificuldade, né? Ela, literalmente, como o nome já propõe, ela determina o nível de dificuldade do jogo, né? Então, se for true, vai estar com a dificuldade difícil, e se for false, vai estar com a dificuldade fácil. Basicamente é isso. Isso em relação ao bot, né? Porque a gente sabe que não é player versus player, né? É player versus bot aqui no caso. Bom, o pg.init, basicamente ele inicia, né, o programa, ele inicia o código, e o pgmixer.init ele inicializa a música, né? Ele começa a tocar a música. E aqui na parte de dimensões e recursos, né? Aqui a gente vai mexer literalmente na proporção da tela quando o jogo é executado. No caso, a gente colocou para ele ser executado em full screen, né? Então ele vai ficar a tela cheia, a tela cheia, e com a resolução, ele vai pegar a resolução da máquina que está rodando, né, o código que está rodando o jogo. E aí a gente tem, né, as funções aqui para pegar a largura do display, a altura do display, né, redimensionar a imagem do menu conforme for necessário. E basicamente é isso. Bom, aqui a gente também define, né, as cores dos botões, né, o cinza, o preto, enfim. A gente também define a fonte que vai ser utilizada no sistema, que no nosso caso é essa daqui, e também o tamanho da fonte, né? Em relação às animações das cartas também, a gente consegue definir as velocidades, né? A posição inicial da carta, a posição final da carta, o FPS que o jogo vai rodar, que no caso a gente colocou para rodar em 60 FPS. Bom, e o clock, né? Ele serve exatamente para garantir, né, que fique os 60 FPS, né? Para garantir que defina, né, os FPS como a gente colocou ali, que no caso é 60, certo? Aqui é mais uma parte da música para fazer executar a música, né? Que no caso ela vai estar localizada aqui, né, menu música.mp3 nesse arquivo. Basicamente é isso. Bom, e o while rodando, ele seria basicamente o loop principal, né? Quando o jogo for executado, né? Dentro dele, a gente tem o que? A imagem do menu, né? Que ela vai ser carregada e vai ser exibida em toda a tela, no caso, na posição 0 e 0, né? A gente tem também aqui o pg.mouseButtonDown, né? Que basicamente é onde define como true, né, que aí é obtido a posição do mouse do jogador, né? Aqui indo para a parte de menu, né, se a tela atual for a tela de menu, né, então aí vai ser desenhado aqueles botões, o de iniciar jogo, de opções, de sair, basicamente utilizando a função desenhar botões, né? Então, quando o usuário ele clica em um dos botões, essa função que corresponde à mesma é chamada, né? Como a iniciar jogo, como a opções, ou até mesmo a de sair, né? Que é para sair do jogo, né? Fechar o jogo, digamos assim. Bom, e também temos a parte de regras, a tela de regras, né? Onde também vai ser desenhado, né, o texto e vai mostrar ali, né, a regra para cada jogador. Começar com 5 cartas. Os jogadores se alternam para jogar suas cartas em um tabuleiro 3x3. O jogador que capturar mais cartas ganha. As cartas têm valores em 4 lados e podem capturar cartas do oponente.
o jogo termina quando todas as cartas são jogadas. Então, basicamente, é para desenhar na tela, né, as regras, para o jogador conseguir visualizar as mesmas. E aqui no voltar, né, é o botão de voltar, né, a gente está desenhando ele vai chamar a função voltar menu, que volta lá para aquela tela inicial. E bom, basicamente é isso, né? Aqui a gente tem o PG Mixer Music Stop, que basicamente ele vai fazer para a música, né? E basicamente é isso, né? A Game Start aqui, ponto Start, ela vai iniciar o jogo realmente com a dificuldade que a gente selecionou, né? A largura, a tela, tudo que foi definido anteriormente, né? E o PG Display e o Clock.tick, né, eles atualizam as telas, né, com as novas informações, novos elementos, digamos assim. E esse aqui, o do FPS, que a gente tem definido em 60, então ele garante que o jogo seja executado em 60 FPS. O sys.exit, né, ele serve exatamente para fechar o sistema, e o pg.kit para o programa Pygame ser finalizado. Então, basicamente, essas são as funcionalidades da classe menu main. Beleza, agora a gente vai mostrar o código em funcionamento, né? Só antes eu queria ressaltar que a gente não conseguiu fazer o posicionamento 100% correto dos botões, por exemplo. Devido às diferentes resoluções de monitores, eles não ficaram 100%, mas enfim, a implementação deu certo. Vamos para opções para mostrar o que deu. Tem 3 opções primordialmente. Primeira de mutar ou não a música, vamos mutar. A dificuldade, que dá para mudar, mas ainda não está implementado, então se eu coloco para difícil ou fácil, dá na mesma. E ver regras. Ver as regras. Enfim, como eu disse, tá ficando errada a posição por causa da resolução do monitor. E que para resolver isso precisaria de mais tempo, mas de qualquer forma eu acho que ficou bom. Enfim, tem as regras aí, o botão de voltar é funcional também. E agora vamos iniciar jogo. Enfim, estaria com a música aqui, só que a gente mutou, né? Então vamos iniciar o jogo. Primeiro ele mostra a mão do jogador 1. Iniciar. Pronto. Nós temos na parte esquerda é a mão do jogador 1, na parte direita é a mão do jogador 2. E embaixo tem o número correspondente às cartas que eles têm. Deixa eu ver. Primeiro eu vou jogar a primeira carta mesmo. Quando você seleciona uma carta, ela fica com a mãozinha apontando para ela. Se eu selecionar outra, vai ver que a mãozinha segue normal e as informações aparecem também. Então, eu vou jogar a primeira carta no meio do tabuleiro. Certo? O bot 2 já jogou também. E agora, vou escolher essa que parece uma minhoca para fazer jogar da melhor forma, né? Aí eu vou jogar do lado da carta que o bot jogou. Pronto. Aí, como dá pra ver, eu acho que a Fênix, eu não sei qual é o nome da carta, mas ela mudou de J2 pra J1, ou seja, eu capturei a carta. O bot jogou ali, como a gente mostrou, é aleatório as jogadas do bot. Eu vou escolher aquela primeira ali, parece um bicho, um boi, não sei. Eu vou jogar do lado que ele acabou de jogar, ao lado esquerdo dela, aí. Certo. Ele capturou a minha carta ali. Vou jogar essa que parece um inseto em cima da que ele acabou de jogar. Na posição que seria 0-0, né? Agora vou jogar a última carta na posição. E se tudo der certo, eu vou ganhar. Como dá pra ver, eu venci. Infelizmente as posições não estão 100%, né? É como eu disse, não conseguimos implementar a tempo essa opção. Mas o código tá funcional. E é isso, se clicar em ESC, ele vai sair do jogo. E eu acho que é isso, né? Só para relembrar, o grupo é de Nicolas, Augusto, Kaique e Fernando. E é isso. Obrigado pela atenção.